Olá, minha gente, vamos aqui de volta e hoje para falar das tais das especialidades. De alguma maneira há um embate que a gente já vem de alguma maneira tentando abordar, no sentido de que a geografia foi se especializando de tal maneira que acabou criando um campo do conhecimento genericamente chamado de geomorfologia, outro de climatologia, outro ainda de geomorfologia climática, outro de hidrografia e assim, biogeografia e assim sucessivamente. O interessante é que as críticas que foram feitas em relação a tudo isso estão diretamente relacionadas ao fato de que esses temas ou essas abordagens ou essas preocupações, elas acabam eliminando as outras, as demais. Então, de alguma maneira, temos aí um conjunto de discursos que parecem se resolver no interior de si mesmos e que, sem dúvida nenhuma, vai nos levar à construção de uma ideia de terra, de planeta, de ambiente, ou seja, como queiramos aí identificar, que não existe de fato, não é? Então, de alguma maneira, nós não temos nenhum tipo de dinâmica climática que possa existir sem levar em consideração a existência das fábricas. Não temos fábricas se não levar em consideração a existência da atmosfera, que por sua vez está relacionada aí com a hidrografia, que por sua vez tem a ver com o relevo, que por sua vez tem tudo a ver uma coisa com a outra. Afinal de contas, não existe nada que não tenha uma ligação, as coisas estão absolutamente interligadas. Nós é que dividimos com o objetivo de compreender, mas esta divisão não pode se resolver no sentido de criar realidades onde cada uma dessas divisões possam dar conta de si próprias, como se elas existissem independentemente das demais. Então, uma questão fundamental é que o relevo enquanto relevo e para o relevo, independentemente das demais coisas, simplesmente não existe. E assim que não nos resolve, na verdade, ir incorporando a essa ideia de relevo um conjunto de outros elementos que vai nos levar a refletir sobre a erosão ou sobre os processos de dobramento, sobre os deslocamentos das placas tectônicas, ou não importa. Na verdade, cada um desses elementos que vai colocando, então, movimentos, vai acrescentando, sem dúvida nenhuma, um conjunto de novas explicações, mas não chega nunca à ideia de uma geografia. E este é o grande nó. De alguma maneira, a realidade não é a superposição de camadas, não temos num primeiro momento a discussão, mais do que clássica, de que vamos então falar do relevo, depois do relevo vamos falar do clima chegamos à hidrografia, e da hidrografia chegamos à vegetação e coisas desse tipo. Aí, por final, nós temos aí os seres humanos, a população, e depois de tudo isso ainda temos uma economia. Então, este conjunto de elementos, cada um deles construindo efetivamente um determinado capítulo de um livro didático ou um determinado campo de especialização dentro dos centros de pesquisa, das universidades, das formações e tudo mais, na verdade, contém em si mesmo a garantia de um discurso de caráter fundamentalmente metafísico. Aparentemente, estamos falando da realidade, mas a realidade que está contida nesses discursos, de fato, não existe. O grande nó, então, para nós é que nós precisamos achar esse caminho. Acho que uma boa maneira de se pensar é quando nos dedicamos, então, a imaginar que a geografia estuda paisagens, por exemplo. Não vou aqui nem falar de espaço, porque isso nos levaria a outros delírios, mas vamos imaginar a ideia de uma paisagem. Já falamos um pouco sobre isso, mas voltemos. E estamos então frente a uma determinada imagem, aquilo que nós somos capazes de perceber com os sentidos.
Vamos imaginar então que este conjunto de elementos eu posso perceber com o tato, posso perceber com o olfato, com os meus ouvidos, com a audição, portanto, posso perceber a partir do gosto e posso perceber a partir da minha percepção visual. Então, nesse sentido, eu tenho um conjunto, todo o meu corpo, de alguma maneira, está voltado no sentido de perceber os elementos que compõem aquelas formas que se expressam à minha frente. E o resultado nada mais é, nada menos é do que o caos. Porque, na verdade, eu não sei o que eu quero ver, eu não sei por que eu quero ver, eu só tenho um conjunto de elementos que estão, na minha frente, não sei o que fazem, não sei por que fazem, não sei que sentido tem e, portanto, estou frente ao mais puro e elementar caos. A grande questão é que, como sujeito do conhecimento, não tenho como perceber o paisagístico se eu não entender o significado dos elementos que o compõem. E, portanto, o que eu quero perceber são os seus elementos e não a paisagem enquanto tal. Não existe um desvendamento possível da paisagem. Existe uma percepção que eu tenho como sujeito, um recorte que eu posso fazer e a partir daí determinar então temas sobre os quais eu posso trabalhar. Uma mesma paisagem pode ser trabalhada por N especialistas, por N questões e, isso não tem fim. Nenhuma enciclopédia daria conta dessa condição, né, que é a realidade, que é o elemento fundante da realidade, que são as suas coisas, são os seus objetos, é a sua empiria, né? E nesse sentido, então, desvendar tudo isso envolve, por parte do sujeito, ter uma pergunta mais ou menos abrangente, que de alguma maneira esta relação que nós, como seres humanos, temos com o mundo, nos obriga. Porque, assim, precisamos saber como conseguir alimentos, precisamos saber como superar uma dificuldade, uma doença, ou seja lá o que for, um coronavírus, precisamos saber, precisamos de respostas. Mas não são respostas caóticas, elas não são respostas que envolvem todos os elementos do mundo ao mesmo tempo. Acontece que, como nós já vimos logo no início e sabemos já, porque, é uma frase que pode aparecer em qualquer livro de autoajuda, tudo está interligado. Então, a grande questão é que o desvendamento dessas coisas não se faz no interior delas mesmas. Elas em si e para si não conseguem se resolver porque é a situação de cada um dos elementos no mundo e a sua relação com os demais, com tudo aquilo que compõe o mundo, é que pode nos explicar o significado de cada coisa desse mesmo mundo. Então, não faz muito sentido eu ficar me perguntando sobre o funcionamento do vírus do Covid-19 se eu não entender o significado e o como as pessoas se deslocam, qual é o papel da diferencialidade de renda na exposição dessas pessoas à doença. Isso é básico, isso é simplesmente básico, não é? Não é essa questão que vai nos colocar a diferença entre se isto é uma pandemia, se isso não é uma pandemia, porque de fato não existe nenhuma doença do ponto de vista que possa atacar a humanidade que não esteja em relação a ela, e é justamente a forma como nós vivemos e nos organizamos que vai definir a periculosidade deste ou daquele vírus, desta ou daquela bactéria, ou seja, do que seja, desse ou daquele processo de uma formação cancerígena ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então é nessas condições que a gente precisa entender que é preciso fazer perguntas. E perguntas exigem, então, que nós tenhamos um determinado foco, um determinado conjunto de elementos em relação a uma processualidade. Precisamos saber, então, o como que um determinado elemento, ou um conjunto deles, dentro de um contexto e dentro de um processo, que papel ele tem, porque ele, em si e para si,
Ele não resolve o nosso questionamento. Nós ficaremos, então, buscando, no entorno de um mesmo eixo, um conjunto de respostas que não farão sentido, não terão nenhum significado do ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento científico. E aí vem uma outra questão, um segundo elemento fundamental, que é a ideia do método, que é a ideia do estatuto epistemológico que dá identidade ao campo do conhecimento com o qual eu quero observar o mundo. Olhar o mundo do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da química, da geografia, da história, da sociologia, ou seja lá do que for, bom, o mundo é o mundo. Não há 2 mundos, 10 mundos, 100 mundos, 1000 mundos. Existe o mundo. O que nós temos é que olhar geograficamente, olhar a partir da tradição geográfica para esse mundo, implica de determinadas posturas que não são as mesmas da sociologia, da história, da química, da física. O que não significa que eu não necessite muitas vezes da informação de uma ou de outra para compor um pensamento. Mas a minha pergunta, o meu fundamento, os elementos e as ferramentas com que eu desenvolvo um discurso está diretamente associado a uma grande tradição, ou não tão grande como no caso da geografia, não tão grande como no caso da sociologia, por exemplo, mas que de qualquer maneira cada uma delas possui o seu conjunto de questões, as suas ferramentas, os seus embates, os seus problemas e as suas articulações. Do ponto de vista da geografia, a ideia do onde se está e de onde estão cada um dos elementos que definem uma determinada processualidade é o que está em jogo. Portanto, nada me impede, de fato, de estudar especificamente uma bacia hidrográfica. O problema é o que eu quero saber. Eu não posso querer saber da bacia para fazer um desenho, um mapa de um conjunto de rios e ficar olhando para aquilo. De alguma maneira, alguma pergunta eu preciso fazer, e esta pergunta está no sentido em que aquela distribuição, aquela localização, aquele formato, em que medida define a geograficidade das coisas, dos elementos e, fundamentalmente, do ecúmeno humano. Então, nada me impede de estudar, a geomorfologia, mas nada diz que um mapa hipsométrico vai me resolver esse dilema, nada diz que a descrição dos relevos, dos planaltos, planícies, ou seja lá o que seja, vai me dar uma geomorfologia, e esta geomorfologia não me resolve eu simplesmente incorporar a ideia de que é uma geomorfologia climática, que é uma geomorfologia dinâmica, porque, na verdade, eu preciso saber o para quê que eu quero saber da localização dos morros, dos fundos de vale, das planícies, dos planaltos, seja lá do que seja. Então, a grande questão do ponto de vista da geografia não é o fato de que nós devemos ou vamos nos propor aqui a acabar com as especialidades. O problema é que as especialidades devem estar a serviço da geografia. E essa que é a questão, elas não podem estar a serviço de si próprias. Então, o grande nó não é que nós não possamos avançar no sentido de conhecermos cada vez mais quais são as dinâmicas que formam as diferentes formas de relevo, ou as diferentes maneiras do comportamento climático e tudo mais. Mas se eu estou olhando para uma massa de ar, para o seu deslocamento, para os seus níveis de pressão, se eu estou olhando para um ciclone, para um anticiclone, para um isso, para um aquilo, estou olhando para olhar o quê? O que é que eu quero saber no final das contas? Que não pode ser o anticiclone. Porque, na verdade, ele só faz sentido na medida em que o seu ponto, a sua localização, o seu deslocamento e, portanto, o conjunto de lugares que compõem a sua noção de estar, ela está diretamente associada à constituição de uma processualidade onde a existência da geografia faça sentido. E, portanto, está diretamente relacionado ao sentido do estar de cada um de nós, de cada sociedade, de cada povo, de cada cultura, de cada proposição. Não podemos nos relacionar, na verdade,
com um campo do conhecimento onde a sua especialidade ela está envolta consigo mesmo. Da mesma maneira que não podemos, ou hoje temos críticas extremamente importantes, quando alguém, como um médico, por exemplo, é tão especializado numa determinada parte do nosso corpo que acaba, às vezes, até esquecendo que aquela parte do nosso corpo é o nosso corpo. E, portanto, faz parte de todos nós que uma coisa não está dissociada da outra e que, nesse sentido, o objetivo de curar esta ou aquela parte que não está funcionando lá muito bem tem por objetivo fazer com que o ser, na sua totalidade, seja capaz de se compor, da mesma maneira que, do ponto de vista da geografia, não faz nenhum sentido sabermos da distribuição da população se não tivermos a sua dinâmica, se não tivermos a sua identidade, se não tivermos o seu relevo, se não tivermos a sua condição climática, a sua hidrografia e assim por diante. Porque, na verdade, é neste conjunto de elementos que me faz construir a possibilidade de responder, ou, afinal de contas, onde estou. Não se constrói uma ciência sem que se construa ao mesmo tempo um conjunto de perguntas cada vez mais refinadas e que nos levam de alguma maneira à especialização. Mas a especialização só é a especialização do campo do conhecimento enquanto tal. Ela não pode ser algo em si mesma, ou então ela se torna uma metafísica. Eu começo a falar de algo que simplesmente não existe. Porque a pergunta que eu construo não é uma pergunta que seja capaz de ser respondida. Até porque perco a noção completa da processualidade que me leva, na verdade, a fazer a pergunta. Que tipo de contradição tenho eu como sujeito para que eu possa ter uma dúvida, para que eu possa buscar ferramentas que me levem, de alguma maneira, a construir respostas? Esta é a questão, então, que de alguma forma estabelece para nós a ideia de que eu não posso discutir a hidrografia sem discutir, os encanamentos e as formas de retenção da água e a produção de eletricidade. Eu não posso discutir relevos sem levar em consideração que dentro de uma cidade os edifícios, os prédios, os arruamentos fazem parte e compõem de alguma forma o próprio relevo, a ideia de solo, a ideia até, juridicamente diríamos que de uma forma bastante simplória se chega até a noção de solo criado, mas de alguma maneira, isso está associado à noção de propriedade privada, mas isso é outra coisa. Nós estamos, na verdade, estabelecendo uma ideia de localização, de padronização de um elemento que é o urbano, que é o agrário, que é o viver à beira dos grandes rios, como populações ribeirinhas ou então aldeias indígenas, ou seja lá o que for, mas dentro das suas geografias existe um conjunto de questionamentos que criam a ideia de um mundo. Eu me pergunto a partir da geografia para ter uma ideia de mundo. Eu me pergunto a partir da biologia para ter uma ideia de mundo. Portanto, esses diferentes campos do conhecimento, essas diferentes especialidades, elas existem para desvendar o mundo e não para desvendar a si próprias. Até porque, voltando e terminando, o mundo é um mundo e é um só. Não temos meios de imaginar que cada campo do conhecimento, para além de olhar o mundo a partir de uma determinada perspectiva, olharia então mundos diferentes. Porque isso nos levaria ao engano de que o nosso olhar é que é a realidade e, portanto, nos colocaria frente a frente à dúvida cruel de que se aquilo que nós percebemos, aquilo que nós vemos em si e para si existe de fato. Então, tudo isso vira um imbróglio sem nenhum resultado que não seja a pura especulação. Então, gente, voltar à geografia não é simplesmente destruir as especialidades. Voltarmos para a geografia é entendermos o papel de cada especialidade no contexto do conjunto de questões, nos fundamentos, nas grandes tradições que estabelecem o próprio saber geográfico.
Obrigado a vocês, vamos em frente, vamos aqui caminhando, não é? Para mais uma semana. Um abraço e até a próxima, até o próximo.